Então, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no seu canal Vai Te Interessar, o seu canal de games, filmes, séries, animes. tudo que a gente gosta, né, galera? Tudo que a gente curte e gosta, e hoje eu vou falar sobre anime. Você será meu primeiro oriental. Por que não pego uma bebida pra você também? Então, galera, o anime que eu trago pra vocês, anime barra filme, né, é o Golgo 13, O Profissional, de 1983. Eu quero falar especificamente sobre o filme de 83, porque, assim, foi um marco, né, galera? Assim, todo mundo que conhece o canal aqui há mais tempo sabe que eu curto trazer esses animes que são verdadeiras obras de arte, animes raros, antigos, nostálgicos, né, galera? Pra trazer aquela saudade. Os animes que vocês não conhecem, eu gosto de trazer aqui pro canal, beleza? Eu assisti esse anime há um tempo atrás e tive muita vontade de fazer um vídeo sobre ele. Finalmente hoje chegou esse dia. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu like, que após a vinheta eu falo sobre esse anime muito bacana. Vem comigo porque vai te interessar. Então, galera, Golgo 13 é um anime muito interessante, rabiscadão, daquele traço maravilhoso, antigo, né, todo feito à mão ali, que é a paixão do meu coração, né, já que eu também desenho também. E é isso aí, galera. Ele foi criado por Takao Saito, que foi um grande mangaka. Foi porque, infelizmente, em 2021 ele faleceu aos 84 anos. Ele era um grande mangaka renomado aí na indústria do mangá, na indústria dos animes. Ele teve seu ponto de partida fazendo adaptações no início da década de 60, fazendo adaptações do James Bond para o mangá. Bem interessante essa questão aí. Ele também foi responsável pelo Baron One, que foi no início da década de 70 ali, que anos mais tarde, em 2002, foi lançada uma série de anime de 13 episódios. Bem legal isso aí. E o Golgo 13 ele foi lançado em mangá no final da década de 60. Um mangá com 216 volumes. E mais tarde foi lançado o primeiro filme em live action sobre o Golgo 13, em 73, e depois em 77, mais um outro filme em live action também, até chegar ao Golgo 13 de 83, que é o que eu quero falar a respeito. Em 98 foi lançado um OVA do Golgo 13, Abelha Rainha. Esse eu achei muito interessante também, eu vi uns trechos dele. Eu sou muito assim fã da questão do character design manter, sabe, para poder manter a essência. E eu vejo que eles mantiveram a essência desde o mangá até é a mesma coisa que você vê no mangá, vê no anime, o character design é o mesmo. Eu achei muito legal isso, porque às vezes quando fazem adaptações para anime, muda radicalmente, às vezes para melhor, às vezes para pior. Eu achei essa questão bem interessante, que eles mantiveram o character design, e isso é muito interessante. Em 2008 foi lançado aí uma série de anime também, do Golgo 13, também com character design bem bacana, que mantiveram, um pouco mais modernizado, mas com character design bem interessante também, com 50 episódios. Agora eu vou falar pra vocês, galera, um resumo sobre esse grande anime que eu achei interessante, principalmente o de 83, exatamente, o vídeo hoje é sobre o anime de 83. Então vou fazer um resumo aqui pra vocês sobre esse anime. O filme conta a história de Golgo 13, né, que seria o Duque. Golgo vem, na verdade, deriva de Gólgota, que seria o mesmo que Calvário, a colina onde o Senhor Jesus foi crucificado. Bem interessante essa questão aí, onde o nome dele se deriva. E o Duque, ele é um assassino, um matador profissional, né? Ele é como se fosse um matador de aluguel ali. E ele é contratado para poder exterminar pessoas, tal. E ele é um cara extremamente bom, cara, no que ele faz. Inclusive até a CIA procura ele, mas nunca consegue. A CIA. O filme ele mostra uma ambientação um pouco europeia, depois mostra também uma questão ali, uma ambientação dos Estados Unidos, né? Aparece ali no caso Nova York, tá, também. Ele se ambienta mais ou menos nos Estados Unidos ali e tal, e uma parte da Europa também. Se você observar, uma parte da Europa também. O filme se inicia com o aniversário de Leonard Dawson, que comemora o aniversário dele num barco gigante, né? E nesse barco tá ali o filho dele, a esposa e a neta. A esposa Laura e a netinha dele. Então o Leonard Dawson ele é um cara poderoso, rico, né? Ele é um cara que ele é um cara poderoso, rico. Ele é um cara que ele é dono das empresas Dawson, e essas empresas Dawson seriam empresa de petróleo, ele é conhecido também como o rei do petróleo. Então um cara assim, multimilionário, né? Com certeza. Multimilionário, com certeza. E no dia do aniversário dele, seu filho traz um buquê de rosas para ele, rosas verbenas e anêmonas. As anêmonas significam esperança que
que diminui. E verbenas brancas significam reze por mim. Isso tem um significado bem forte no anime que eu achei bem interessante. Mais pra frente vocês vão entender. E quando ele vai entregar esse buquê ali, comemorando e tal, parece que eles estavam muito felizes. E o Duque atira ali na testa do seu filho Roberto. Infelizmente, Roberto perde a vida, cai ele, que de longe ali com o seu rifle ele consegue, né? Ele foi contratado ali pra tirar a vida do Roberto ali numa piscina. Inclusive essa piscina tem uma imagem bem que lembra bastante um caixão, se vocês observarem. Parece que, assim, sei lá, talvez uma mensagem ali querendo dizer. E aí o Duque foi contratado para poder se retirar a vida do Roberto. E aí é lógico que com certeza o Leonard Dawson não ia deixar isso de graça. Então ele contrata pessoal da CIA, Pentágono, todos os tipos de agentes, generais, diretores, inspetores para poder correr atrás e monitorar o Golgo 13. Ele descobre que é o Golgo 13. De alguma forma ele consegue descobrir e tenta de todas as formas ir atrás do Golgo 13. Segura aí que ele não deixa isso quieto não. Beleza. Só que acontecem outras questões. Um bispo chamado Bispo Moretti contrata o Golgo 13 para poder exterminar o chefe da máfia da Sicília, que seria Dr. Z. O que o Dr. Z fez? A máfia dele, no caso, foi lá e acabou com todos os familiares ali dele, na terra natal dele, que era a Sicília. Acabou com todos os familiares deles ali, pessoas que ele amava ali. Então, até então, ele tinha largado, ele mexia também com máfia, né? Então, acabou que a família dele se perdeu com isso. E então, o bispo, aí na época, ele se tornou, procurou servir a Deus ali e deixar o passado de lado. Só que ele não conseguiu. Ele teve que contratar o assassino, teve que contratar o Golgo 13 para poder exterminar o Dr. Z, que é o chefe dessa máfia, que exterminou os familiares dele ali e tal. Ele teve um passado também ruim e tal, então ele largou tudo, deixou tudo para trás, tentou servir a Deus, mas não conseguiu. Ele se tornou bispo até, mas ele teve que contratar o Golgo 13 para poder exterminar, acabar com o Dr. Z. Inclusive, só o Golgo 13 conseguia fazer isso. O Golgo 13, ele é tão profissional, mas tão profissional, que eles tentam pegar ele, cara, e não conseguem nem a pau. Ele consegue se safar de tudo. Então ele é um cara muito respeitado, é tipo um John Wick da época. Um cara muito respeitado ali, muito temido, mas mesmo assim, eles não conseguem pegar ele, não adianta, né? E aí, então o bispo confia nele e contrata ele pra ir atrás desse Dr. Z. Só que o bispo, infelizmente, acaba tirando a vida. Pede perdão a Deus ali, tira a vida dele mesmo. O Golgo 13 vai atrás desse Dr. Z. Ele começa a investigar um informante dele, né? O Golgo 13 tem um informante ali. Esse informante chega e passa todas as informações pra ele ali. O que ele deve fazer, aonde ele deve ir, as propriedades do Dr. Z, todas as informações. E o Dr. Z tem uma filha chamada Cindy. Essa filha, ela recebe as ordens diretas do Dr. Z e executa. E passa para os seus comparsas ali, os guarda-costas ali, o pessoal dela, e eles executam. Até então seria assim. O Dr. Z é um cara poderoso também. E aí, o Golgo 13 vai atrás, no caso da Cindy, porque através do contato entre ela e eles conseguem chegar até o Dr. Z. Então ele vai no restaurante ali e ela vê ele lá e tal. Então ela acaba chamando ele, porque ela, tipo assim, segundo o informante, ela é aquela pessoa que gosta de se divertir com os caras e depois joga pro pessoal dela, lá, os seguranças dela, tirar a vida do cara. Ela faz isso. Se ela acha um cara interessante, ela quer se divertir com o cara e depois é isso. É como se ela usasse os caras. Então ela vai, viu o Golgo 13 ali, né, tenta usar ele. Só que o Golgo 13, ele é muito bom das ideias, né? Então ele passa a noite com ele ali e tal, usa ele ali. E depois ela vai falar com o pai dela. Vai falar com o pai dela ali e tal. E o Golgo 13 até pergunta: você sabe o que eu quero fazer com seu pai? Você me traz na propriedade do seu pai? Aí ela: não, fica aí, tá tranquilo, fica aí. Aí tal, vai ali, telefona pro pai dela, tal. Só que aí na hora que ela vai telefonar pro pai dela, o Golgo 13 sai pela janela e vai embora. Consegue escapar da mansão. Aí ele escapa da mansão ali, só que aí, novamente ali ela acaba se encontrando com ele de novo. Ele acaba voltando, ela acaba encontrando com ele de novo ali. É o aniversário dela e eles saem pra cavalgar. E ela, tipo, fez meio que uma emboscada pra ele, uma cilada pra ele ali. Fez uma emboscada pra ele ali. Quando ela volta, a emboscada deu errado. Ela tá cavalgando com ele, ela vai na frente, deixa ele pra trás.
E os homens dela tentam acabar com ele, mas Golgo 13 acaba com todos os caras dela. E quando ela volta, os caras estão todos exterminados. Dentro do carro tinha um telefone. Ele liga lá da casa dela. O informante passou pra ele uma ideia de que tem um relógio, que ele consegue pegar esse relógio, tem uma trava e destrava a caixa lá onde é que ela liga pro pai dela. Na verdade, aquilo ali é um temporizador. O telefone toca, quando você abre ele tem um lance lá de temporizador, um timer. E quando ela abre a caixa, ele abre a caixa lá, ele vê, tenta olhar lá, não existe pai nenhum, não existe Dr. Z. O Dr. Z, na verdade, é a própria Cindy. Isso aí eu achei um plot twist muito interessante. Ela é a chefe da máfia siciliana, cara. Então, tipo assim, ele passou a noite com ela, teve coisas com ela ali, né? Ela meio que usou ele ali. E ainda assim, ele vai atrás dela. Aí ele liga da casa dela, do quarto lá, onde ela possivelmente tava ali com ele. Liga pra ela e ela atende o telefone no carro ali. E ele vai e fala com ela: eu descobri, você é o Dr. Z, na verdade. Isso aqui não existe, tal. Aí ele vai atrás dela, cara. Pega o carro, ele vai atrás dela lá. Atrás dela. E ela vem de cavalo ali, voltando ali, correndo ali de cavalo. Aí ele consegue tirar a vida dela. Aí acaba com tudo. Ele tira a vida dela ali. Aí depois tem um outro alvo, um ex-oficial de segurança nazista. Um americano contratou ele pra poder acabar com esse nazista, né? Num lugar muito difícil de conseguir atirar. Ele sobe num prédio lá, cara, pra poder atirar. E é a polícia ali, todo mundo ali, a CIA, quer dizer, o Pentágono, todo mundo ali tentando visualizar ele, descobrir onde que ele vai conseguir atirar. Mas antes disso, ele passa numa mulher chamada Rika. Essa mulher Rikas, ela é uma mulher americana. E ela, tipo, fornece pra ele armas, fornece veículos, né? Ela é uma mulher assim... Ele quer pagar pelo serviço ali, mas ela quer que ele pague de outra forma, tal, né? Ela quer ficar com ele e ele acaba, tipo, beleza, tá. O anime tem muitas dessas cenas, mais assim, picantes. O anime é cheio de cenas picantes porque o anime ele é um anime mais adulto mesmo. Parece filme de ação, cheio de cenas, né? Violência e muitas cenas picantes. Até esqueci de falar essa questão. E aí, ela fica com ele ali. Mesmo assim, ele quer pagar pelas coisas, né? Pelo carro, pelas armas que ela fornece pra ele. Aí ela fornece as armas pra ele. E ele vai lá atrás desse cara, desse ex-nazista. E ele atira, cara, de um lugar, assim, mesmo ali a CIA olhando ele ali, tentando ir atrás dele, ele atira de um lugar, cara, que era quase impossível. Ele consegue atravessar um prédio com um tiro. O tiro passa por dentro da janela, vai atravessando até chegar lá onde é que o cara tá. Eu achei isso incrível. Ele chega e consegue tirar a vida do cara. O cara tá lá na maior orgia com as mulheres lá. Ele vai, tira ali e tal, e consegue tirar a vida do cara, e completa a missão dele. Só que aí a CIA dando gás atrás dele, correndo atrás dele ali. Todo mundo ali, Pentágono, com armas pesadas correndo atrás dele ali. Aí consegue atingir ele, né? Até que atinge ele ali, mas mesmo assim, infelizmente, quer dizer, felizmente, ele consegue sobreviver. Ele tem um outro contato chamado Pablo. Esse contato, ele ajuda ele bastante. Questão ali. Então o Leonard Dawson, ele tá por trás de tudo ali, tentando fazer com que o Golgo 13 caia, mas infelizmente o Golgo 13 ele tá ali, ele é duro na queda, cara, duro na queda, e vai pra cima. E aí então o que o Leonard Dawson faz? Ele, já que não tá tendo nenhum recurso mais que consegue acabar com o Golgo 13, ele tenta contratar um cara chamado Cobra. Esse cara é muito esquisitão lá, os informantes do Leonard Dawson, a equipe lá dele lá tenta convocar esse cara, um cara esquisitaço, achei muito doido esse cara, o Cobra, a grande cobra, né? Ele é todo estranho, ele é banguelo, compridão, esquisitão assim, e ele, segundo os agentes do Leonard Dawson, ele é pior até do que mesmo, ele é mais eficaz do que até um agente da CIA. E ele é bem cabuloso, faz uns testes com ele lá, ele acaba com 3 caras assim, super fácil. Ele usa armas brancas, ele não usa armas de fogo, usa armas brancas. E o próprio corpo ali, ele luta e tal. Bem esquisito, de uma forma bem estranha mesmo, parece uma cobra mesmo, realmente. Só que aí, o que esse cara queria era uma mulher. No caso, ele ficou de olho na viúva, que era a Laura, a ex-esposa do Roberto, filho dele que tinha acabado de perder a vida. Ele fica de olho nela ali e, tipo assim, a princípio... ele tenta alguma coisa com ela, ela bate nele, sai fora, esse cobra, né? Só que mais pra frente, o Leonard Dawson fala com ele: você tem que terminar, você tem que acabar com o Golgo 13. Aí o cobra fala: eu quero aquela mulher. Eu achei muita covardia, sabe?
No caso, o Leonard Dawson, ele ficou um cara extremamente frio, totalmente, ou ele está mostrando a verdadeira identidade dele, porque tudo de importante pra ele seria o filho. Era o filho dele, o Roberto era tudo que ele tinha, era tudo pra ele, era o Roberto. O Roberto faleceu, perdeu a vida, então nada mais faz sentido pra ele. Então ele pega ela, cara, e joga lá pra esse cara. Ele entrega a viúva, né, a ex-esposa, pra esse cara, sabe? Pra esse cobra lá, o cobra utiliza ela lá, acaba tendo relações com ela lá. Não, é bem pesado isso, sabe? E depois a mulher fica sem almas, cara. Fica sem alma, sabe? A Laura, ela olha pra ele assim, um olhar de 1000 jardas, você tem que ver. Ela fica sem alma, velho. Tipo, né, ela foi, né, abu por esse cara. Então fica um negócio bem assim, pesado. E ela quer ir embora e só queria a filha dela de volta. Ela tem a netinha, no caso, a neta do senhor Leonard Dawson, que é a filha do Roberto. Ela queria só a filha dela de volta. Só que aí, no caso, o Leonard Dawson, ele tem um plano pra essa neta. Inclusive a neta dele usa arma também. Tipo, ele ensina ela a atirar. Ele tá usando tudo que tem, até a própria neta, pra tentar acabar com o Golgo 13. Tudo que ele tem. Então, ele tá obcecado em acabar com o Golgo 13. Por causa da questão que fez com o filho dele. Então, o que acontece? Ela pega e vai embora. Ela pega e vai embora lá, tal. Sai da mansão e vai embora. A Laura, né? E aí o Golgo 13 tenta ir atrás dele ali, de qualquer custo. Ele descobriu tudo, né? A questão que o Leonard Dawson tá por trás de tudo ali e vai atrás. Vai atrás dele. Esse outro informante dele, o Pablo, infelizmente se vira contra ele, contra o Golgo 13, porque a filha dele está refém, a filha e a esposa estão refém do Leonard Dawson. Aí ele acaba que o Golgo 13 infelizmente acaba tirando a vida do Pablo, que era o próprio comparsa dele, que é o cara que ajuda ele ali, né? Tem que tirar a vida dele, porque ele tinha que ir lá, é uma chance em 1 milhão pra poder ir lá, tentar tirar, mas só que nada conseguia mudar a mente do Leonard Dawson. Ele queria acabar com o Golgo 13 de qualquer forma, então era complicado, era muito complicado. Então essa parte é até um pouco confusa, você tem que assistir pra entender melhor. Aí tinha esse cobra, só que como não era o suficiente, o Leonard Dawson tenta de todas as formas encontrar pessoas, nem que seja ex-presidiários aí, pra poder, assassinos profissionais, pra poder acabar com o Golgo 13. Então ele conta uma história sobre um experimento que foi feito aí pela CIA, onde soltam 40 assassinos profissionais numa das grandes florestas da África, né? Pra poder sobreviver ali e acabar com um batalhão de 2.000 homens, né, no caso. Só que aí, infelizmente, esses assassinos vão perdendo a vida gradativamente ali. E o projeto ali foi um fracasso, infelizmente. Até que eles descobrem que sobreviveram os dois assassinos sangue frios mesmo, são assassinos perigosíssimos, homens dificilmente de tirar a vida, né? Dificilmente acabar com eles. É o Gold e o Silver, o ouro e prata, né? Seria sobreviventes ali. E eles estavam presos ali, né? Fizeram só o sol, no caso, esse experimento, e eles ficaram presos. Então o Leonard Dawson queria que soltasse esses caras, não solta esses caras lá no Golgo 13. Acaba com esse cara. Pega os piores, a pior espécie, aí juntou esse cobra, juntou o Gold e o Silver. Cara, mesmo assim, o Golgo 13 conseguiu acabar com eles, velho. O Gold e o Silver não foram capazes, né, de enfrentar ali. Vieram ali, tentaram acabar com o Golgo 13, com o Duke, não conseguiram. O Cobra também ali tentou. De todas as formas, cara, não adianta. Até que, por fim, o Golgo 13 passou por cima de tudo. Subiu lá no prédio mais alto, onde está lá em Nova York, no caso, onde está o Leonard Dawson. Aí, o Leonard Dawson reconhece que perdeu. Reconhece mesmo que perdeu. Então, conta pra ele a história do filho e tal, que deu o buquê pra ele de rosas lá, as rosas verbenas. Aí aquela questão do início, do que eu falei com vocês das rosas, as verbenas e anêmonas, que significa esperança. A anêmona significa a esperança que diminui, e as brancas, verbenas brancas, significam reze por mim. Ou seja, era uma mensagem que o filho queria passar. E ele descobre que o filho dele, na verdade, escreveu uma carta pra ele. Pro Leonard Dawson. Essa aí que é o plot twist incrível. O próprio filho escreveu uma carta pra ele, dizendo que ele sempre foi um bom pai pra ele, tudo.
Ele tinha uma vida maravilhosa, mas ele era um cara que ele não tinha a coragem de tirar a própria vida. O Roberto era um cara que não tinha coragem de tirar a própria vida. Então ele contratou o Golgo 13 para tirar a vida dele. Por isso que o Golgo 13, o Duke, foi lá no navio, de longe dentro do navio, e acabou com o Roberto, cara. O próprio Roberto contratou. Olha pra vocês verem que interessante. O próprio Roberto contratou o Golgo 13 para acabar com a vida dele. E aí, muito desgostoso disso, o próprio Leonardo Dawson, ele quebra o vidro da janela ali, ele mesmo se joga do prédio, cara. Se joga do prédio ali, ele mesmo tira a vida dele e tal. Foi necessário ali o Golgo 13 acabar com ele mesmo tirar a vida dele. E aí beleza. E nisso, quando o Golgo 13 vai embora, aí ele encontra no caminho com a Laura, a ex-esposa do Roberto, que agora tá numa situação triste. Ela tava se prostituindo, né? Virou GP, tá lá assim na rua lá, tal. Ela, quando ela vê ali o Golgo 13, aí ela pega e tipo assim, ela se oferece, mas cada vez que é o Golgo 13 que tirou a vida do Roberto, ela saca uma arma, o Golgo 13 tipo dá as costas pra ela, vai atira no Golgo 13, dá um tiro. O Golgo 13 continua andando. O anime no final não deixa claro se o Golgo 13 tava com algum colete, alguma coisa, porque ela atira nele pelas costas e ele continua andando. E assim termina o filme. Assim, muito interessante, galera, esse anime / filme que eu trouxe pra vocês aqui. A arte do anime é aquela arte incrível, totalmente feita à mão, que eu sempre curti bastante aqui. Os traços bem rabiscados, muito bonitos mesmo. Eu sempre gosto de trazer animes assim. Vou trazer muito mais animes desse naipe. Tem muitos animes aí na lista pra poder trazer pra cá, que eu curto pra caramba, animes antigos. Eu e amigos meus gostamos muito de falar sobre esse tipo de anime. É uma grande resenha pra gente e pra trazer pro canal também. Então agradeço a todos vocês que assistiram até aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário abaixo aí, com respeito nos comentários, é claro, né? E é isso aí, galera. Deus abençoe a todos. Tudo de melhor sempre é o que eu desejo a vocês. E valeu!